Muito bem, amados. Eu gostaria de continuar comentando com vocês o que o Evangelho produz em nossas vidas. O que ele produz? Nós falamos sobre o que é o Evangelho, que é o dinamite de Deus, que é a dinamite do Senhor, e que quando ele entra na vida da gente, ele explode, ele destrói, para depois edificar. E você sabe que você não pode, em hipótese nenhuma, entrar no reino de Deus tentando levar coisas que antes eram do Egito. Nós podemos tomar a figura do povo de Deus saindo do Egito e entrando em Canaã como uma figura de salvação. E ali essa salvação, ela se manifestou, vamos dizer assim, em 3 momentos ou em 3 áreas. Primeiro é que o povo foi liberto do Egito, foi liberto do poder de Faraó. Essa foi a primeira libertação. A segunda libertação foi nos 40 anos, ali no deserto. Ali no deserto, aquele povo passou por uma descontaminação, porque 430 anos vivendo ali no Egito, com milhares de deuses, o povo tinha adquirido uma nova cultura. Uma cultura se forma normalmente em 30, 40 anos. O povo passou 10 vezes esse tempo. Então é muita coisa que aquele povo ia carregar. E se você pensar nos 40 anos, você pode pensar, não, foi uma contingência, foi uma coincidência. Não, amados. Aquilo que o povo sabia em termos de Egito precisava morrer. Então precisou demorar 40 anos para o povo esquecer tudo que havia aprendido. Essa viagem poderia ter sido feita em 15 dias do Egito para Canaã. Mas se aquele povo saísse diretamente do Egito e entrasse em Canaã como eles eram no Egito, Canaã seria uma sucursal do Egito. Canaã teria todos os deuses que os egípcios tinham, os costumes, maneira de ser. O povo ia plantar cebola, plantar alho, para lembrar daquilo que eles haviam comido lá no Egito. Então a primeira salvação acontece como uma salvação do Egito. A segunda salvação é salvação de si mesmo, que Pedro chama de salvação da nossa alma. A primeira salvação, desculpa eu falar assim, porque não tem 3 salvações. Estou só comentando de forma didática para a gente entender como é que a salvação opera na gente. A primeira salvação é uma operação de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que nos dá vida no momento que a gente crê na morte de Cristo. Fomos salvos. Amém, amados? Nesta hora nós fomos salvos, porque a vida do Espírito Santo entrou em nós e nós nascemos de novo. Mas Pedro diz que a nossa alma ela é purificada pela obediência à palavra. Então tem a purificação do Espírito, que é pelo sangue, mas tem a purificação da alma, que é pela obediência à palavra. Por isso que nós não entramos direto de um lugar para outro. Precisamos passar por uma desintoxicação, por uma descontaminação, porque se nós chegarmos no céu, no reino de Deus, com tudo aquilo que a gente tinha ou temos do Egito, o céu não será mais céu, será filial do Egito. Correto? Então, o segundo momento da salvação é quando Deus salva a nossa alma. Onde estão os nossos hábitos, estão os nossos costumes, está a nossa cultura, correto? Um amigo nosso, falando sobre esse tema, ele diz que quando você faz alguma coisa, é um ato que você fez. Quando você repete isso várias vezes, você adquiriu um hábito. Quando você soma vários hábitos, você estabelece um caráter. Me compreende, amados? Então, uma ação é um ato isolado, mas quando você repete isso, isso vira um hábito. E a soma dos hábitos determina o nosso destino. Então, nós estamos nesse momento agora, mudando os nossos hábitos. Concorda ou não? Você está mudando seus hábitos? Como é que você dirigia? Como é que você dirige agora? Como é que você tratava a sua esposa? Como é que você tratava seu esposo? Deus está mudando a gente. Então a salvação, ainda que ela foi no momento, e nós podemos falar com toda certeza que nós já fomos salvos,
mas nós estamos sendo salvos. Correto? E o último momento, a entrada de Canaã, é quando o nosso corpo for transformado. E aí, amados, acabou a coisa. Entendeu? Então, nós estamos nesse processo agora dos 40 anos do Egito. Eu não sei quantos 40 anos são seus, ou quantos 40 anos serão os meus. Mas esse é o momento que nós precisamos trabalhar muito na questão dos nossos hábitos, na questão dos nossos atos, na questão da nossa cultura. A cultura egípcia certamente não herdará o reino dos céus. E o que é que o discipulado faz? O discipulado nos ajuda a discernir o que é cultura do Egito, o que é cultura do reino. Nós estamos nesse aprendizado, correto? Eu quero dizer para vocês, eu quero reafirmar, me permitam ou me perdoe pela minha insistência, discipulado não é um curso. Discipulado é um aprendizado, nós estamos aprendendo a viver a vida de Cristo. Nós estamos assim nessa toada, nessa caminhada. Amém, amados? Não só o destino é importante, mas a caminhada também. Ou não? Tempos atrás, eu e minha esposa fizemos uma viagem de Belo Horizonte para São Paulo, e são 600 quilômetros. Você faz isso em 7 horas, assim, muito tranquilamente. Nós gastamos 3 dias. Por quê? Primeiro, a gente tirou toda a pressão de chegar em casa logo. Nossas filhas estavam cuidadas por um casal. E aí, sim, tinha uma florzinha na beira de estrada, a gente parava para ver. Tinha uma cachoeirinha, parava para ver. Assim, teve lá de Congonhas aliás, de Ouro Preto para Congonhas, que são 80 quilômetros, nós gastamos toda uma manhã. A caminhada é tão interessante como a chegada. Essa estrada que nós estamos, ela é tão empolgante quanto a chegada lá. Então, aproveite esse tempo. Amém? Aproveite esse momento. Aprenda tudo o que você puder aprender. Amém, amados? Amém. Esse tempo nosso aqui, beba tudo que você precisar beber. O tempo que você tem com o seu discipulador, o tempo que você tem com o seu discípulo, transforma isso, eu gosto de dizer, transforma esse momento num momento eterno. Amém? No momento eterno. O que é transformar em momento eterno? É fazer com que esse momento redunde em bênção para nós na eternidade. Então, ter sempre essa consciência de eternidade na mente da gente. Amém? Então, ela acontece dessa forma. Primeiro vem a salvação do Egito, salvação no deserto e a entrada de Canaã. Salvação no nosso espírito, salvação na nossa alma e o resgate do nosso corpo. Amém? Para um outro corpo, igual de Jesus, glorioso. Eu não sei explicar, não me pergunto, que eu não sei, eu só sei que é assim. Tá bom? Só sei que é dessa forma. Como é que acontece isso na vida da gente? O que a salvação ela produz em nossa vida? Ela acontece, essa salvação, ela altera, vamos dizer, 4 aspectos da vida da gente. Primeiro, a salvação nos livra da penalidade do pecado. Sabe aquela penalidade que vinha sobre você, que a Bíblia chama da cédula que era contra nós? Eu não sei se você já teve alguma dívida grande, assinou uma promissória, aquela promissória do tamanho de um bonde. Pois é, eu quero dizer para você que Cristo cravou na sua cruz essa promissória, essa cédula. Então você não precisa mais pagar. Quando você lê Efésios capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6, ali diz que Deus nos fez agradáveis ao Pai no amado. Quando eu li esse texto e ele veio como revelação ao meu coração, aquilo lá tirou um peso dos meus ombros. E eu vou falar uma coisa aqui, você pode se escandalizar, mas eu explico depois do escândalo. Eu descobri que eu não preciso fazer nenhuma força para tentar agradar a Deus. Meu Deus, isso para mim foi libertador. Por quê? Porque eu já sou agradável a Deus dentro de Cristo. Eu não preciso ficar assim tentando buscar a atenção do Senhor. Eu já estou dentro de Jesus Cristo. Você crê nisso? Não? Amado, isso é libertador. Eu não vou ficar assim, será que isso agrada a Deus? Será que não agrada? Não, acabou isso. Acabou. Eu agrado a Deus, porque Deus quando olha para mim, Ele não vê a mim. Ele me vê Jesus Cristo. Eu estou dentro dele. Jesus pôs a mim na sua mão e a mão de Deus grandiosa em cima da mão de Cristo.
E nesse lugar, o maligno não nos toca. Amém? Agora eu digo o seguinte, não põe a cabeça para fora não, que vem chumbo. Enquanto você estiver ali dentro, você está sendo guardado. Ele falou que aquele que se apegou a ele encarecidamente, ele o colocou num alto refúgio. Como é o nome desse alto refúgio? Jesus Cristo. Não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa. Ele é o nosso alto refúgio. Amém, amados? Eu descobri uma outra coisa. Que Deus perdoou todos os meus pecados que eu cometi desde a minha infância até hoje. Amém? Os seus também? Você sabe que você não precisa mais confessar aqueles pecados lá de antigamente, você sabe que você não precisa mais? Porque um dia você confessou e o sangue de Jesus Cristo limpou você de toda injustiça. Você sabe disso? Mas eu vou te dar outra notícia. Ele perdoou também todos os pecados que você ainda vai cometer. E agora? Andaremos no pecado para que sobre nós superabunde a graça de Deus? Não. Como pecaremos se já morremos com Ele? Então, qual é a nossa vitória? A nossa morte. A nossa morte é a nossa vitória. Essa fé é que vence o mundo, amados. Quando vem a tentação sobre mim, o que é que eu tenho que dizer? Eu já morri com Cristo. O que é que significa? Que além dele me salvar da penalidade, ele me salvou do poder do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Antigamente, pecar era obrigação, hoje pecar é opção, ou descuido. Nas cipas aí da vida diz que acidente não acontece, ele é provocado. Assim como o pecado, ninguém peca sem querer. Ah, não, está distraído, eu pequei. Isso não existe. Você deu lugar, eu dei chance. É assim ou não? Ah, eu estava sem querer. Foi sem querer, eu não tive culpa. Claro que você teve culpa. Eu era inocente. Um amigo meu dizia também que não existe vítima. A única vítima que houve foi o Cordeiro que morreu na cruz sem nenhum pecado. Ninguém é vítima. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Quando o Senhor chega para Caim, ele diz assim, onde é que está seu irmão? Ele pergunta, por acaso sou eu? Aí ele fala assim, o pecado está batendo na sua porta, a ti convém dominar. Antigamente, amados, quando a gente não tinha o poder do Espírito Santo, pecar não era uma opção. O pecado nos arrastava, Satanás nos arrastava. Hoje o pecado é uma opção. Eu posso ou não pecar. É uma questão de escolha. Você compreende isso, não? É uma opção. É uma opção. A palavra diz, amado, que se eu me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o que acontece com o diabo? Ele fugirá de nós. Mas qual é o segredo? É você se submeter a Deus. Submeter a Deus. O que o Evangelho faz? O Evangelho nos livra da penalidade, eu já não tenho mais nenhuma dívida. Queridos, quando o Cordeiro morreu na cruz, teve um momento que ele chegou diante do Pai com seu sangue precioso. O sacerdote, ele tinha que entrar todo ano. E ele oferecia um sacrifício por si e por aqueles que estavam ali ao seu redor. Mas Jesus Cristo não precisou oferecer sacrifício por si. Ele era santo, completamente puro, inocente. Então, quando ele chega diante do Pai, ele oferece por nós o seu sangue. E me permita, ele chega diante do Pai e pergunta, Pai, o Senhor está satisfeito? E o Pai diz, estou completamente satisfeito. Ninguém me deve mais nada. Jesus pagou toda a nossa dívida. Amém, amados? Nós podemos adorar a Deus sem peso nenhum, porque Ele tirou de nós o poder do pecado e vai nos livrar da presença do pecado. Ele tirou a gente de sob a penalidade, tirou de sobre nós o poder do pecado e um dia vai nos livrar da presença do pecado. Amém, amados? Então, por favor, aguenta um pouquinho mais, que daqui a pouco nós vamos estar livres da presença do pecado. É só uma questão de tempo, não é mais se, é quando. Vai chegar uma hora que nós vamos estar livres da presença da tentação, de Satanás,
do pecado na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Amém, queridos? Então ele nos livra isso. E a última coisa sobre isso, ele tira de nós o prazer de pecar. Ele tira de nós o prazer. A palavra diz, amados, que o servo de Deus, ele medita na lei de Deus e o seu prazer está nisso. O seu prazer está nisso. Ele não tem mais prazer no pecado. Você sabe muito bem, você sabe de sobra, que quando você comete um pecado, alguma coisa ruim acontece no seu coração. Antes não era assim, você pecava e não sentia nada. Mas agora, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você comete um pecado, uma luzinha acende e um gosto amargo chega na sua boca. Isso foi Deus que fez, tirou de nós o prazer do pecado. Hoje o nosso prazer está no Senhor, na sua palavra, na presença dEle. Amados, é isso que a salvação opera em nós. Amém, amados? É isso que a salvação faz na vida da gente. Como é que acontece? Eu falei sobre os 3 níveis de salvação, mas tem outra pergunta que eu queria fazer a vocês. Onde isso acontece? Porque a salvação ela ocorre em um lugar. A palavra diz, amados, que nós fomos trasladados. Quem pode completar para mim? Nós somos trasladados do império das trevas para o reino. Aqui tem 2 essências diferentes, império e reino, são 2 naturezas diferentes. Império diz respeito a um comando que não era natural daquele que está no comando. Por exemplo, quando o Brasil estava sujeito a Portugal e se proclamou a independência, passou a existir um negócio chamado o Império do Brasil, e Dom Pedro passou a ser o imperador, porque ele se rebelou contra o reino. Ele declarou a independência. O império fala de imposição, fala de um domínio sem que seja natural daquele que está dominando. Por isso que é do império das trevas. E Satanás é um usurpador. Satanás não tem direito sobre nós. Amém, amados? Satanás não tem direito, ele é um enxerido, ele é um xereta, ele é um entrão, ele é um inoportuno. Porque quem tem direito sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, nos resgatou, nos fez. Nós somos dele, por isso que é império e reino. E diz a palavra que ele nos trasladou, nos transportou. É nesse lugar que a salvação acontece. A salvação não acontece fora do reino. Dá para me compreender? E uma outra coisa, amados, é que o reino de Deus não tem aquela figura da lei de naturalização. Uma pessoa que fica na igreja aí 10, 15, 20 anos, aí chega para o pastor, chega para Jesus e fala, Jesus, estou pedindo minha naturalização. Isso não existe. Eu tenho uma filha na Inglaterra, o marido dela é pastor lá, e depois de um tempo que estavam lá, pediram a naturalização. Agora são ingleses, com documento e tudo. E tem 3 filhinhos ingleses. São ingleses, porque pediram naturalização. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus só tem um jeito de entrar, por morte e novo nascimento. A gente morre no império das trevas e nasce no reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Lembra disso? Não. Ali tem 2 verbos fantásticos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Aí fala, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Ou seja, nem ver o reino, se não nascer de novo. Só pode entrar no reino de Deus quem nasceu de novo. Quem morreu e foi colocado na morte de Cristo, quando Jesus Cristo morreu, ele levou a toda a criação, desde Adão, ele pegou toda essa criação e levou junto consigo para a cruz e matou essa criação ali. É isso que Paulo diz, amados, do primeiro Adão, do último Adão e do segundo homem. Jesus Cristo é o último Adão. Ele é o último Adão.
Ele leva todo o ser humano ali para a cruz e nos mata ali. E nos leva todos para a sepultura e encerra uma história ali. E no momento que ele ressuscita, ele levanta conosco e cria uma nova criação. Por isso que quem está em Cristo faz parte da nova criação. Normalmente a gente interpreta aquilo no aspecto individual, mas ali não é individual, ali está falando de uma nova criação. Toda a nossa ligação com Adão foi cortada na cruz. Amém? Você já não tem mais nada com Adão. Você não deve mais nada a Adão. Eu digo assim, você sabe, Jamil, eu sou humano. Amados, ser humano não é desculpa. Ser humano é uma capacitação. Porque só o ser humano tem condições de resistir ao pecado. Só o ser humano pode receber o poder do Espírito Santo. Só o ser humano pode ser a habitação de Jesus Cristo. Então, quando você fala assim, infelizmente sou humano, você está dizendo assim, eu não tenho culpa de fazer as coisas que eu faço. Atrás dessa você não pode esconder mais. E tem gente até que chega para mim, Rodrigo, e fala assim, você pensa que eu sou santo? Eu falo, não, eu tenho certeza. Ora, todos aqueles que foram mortos com Cristo, foram ressuscitados com eles, se tornaram santos. Agora, a questão é viver como santo. Você já é santo. Agora tem que passar a viver como santo. A palavra de Deus diz que você já é perfeito. Agora tem que viver uma vida perfeita. Amém? Você se lembra de Filipenses, quando ele diz, eu não julgo que tenha alcançado. Lembra disso? Não. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço. É esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu vou usar a expressão exatamente como está no grego. Eu não entendo grego não, eu sou só curioso. Mas no grego está assim, eu prossigo para fisgar aquilo que me fisgou. É a expressão de pescador. Eu vou fisgar aquilo que me fisgou. Ou seja, Deus me fisgou. E agora eu vou viver do jeito dele. Então, o mesmo Paulo que fala que nós não somos perfeitos, no versículo seguinte, 3 versículos depois, ele diz assim, e nós que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. E agora? O que você faz com Paulo, que faz essa bagunça na cabeça da gente? O que Paulo quer ensinar para nós, o que a Escritura quer ensinar para nós, amados, que só pode se aperfeiçoar aquele que é perfeito. Só pode se santificar aquele que é santo. Então a gente parte de um fato para o processo, é diferente as coisas de Deus. Na vida humana a gente parte do processo para o fato, mas nas coisas de Deus você parte de um fato. Qual é o fato? Eu sou santo em Cristo, eu sou perfeito em Cristo, eu sou nova criatura. Agora eu vou trazer todas essas verdades, eu vou trazer toda essa eternidade para o meu dia a dia. Eu sou santo, então vou viver como santo. Amém? Será que eu estou conseguindo me comunicar? Você é santo? Amém. Nunca mais diga assim, você pensa que eu sou santo? Agora, viva como santo, né, meu caro? Você vai fazer compra? Compra como santo. Você vai dirigir? Dirija como santo. Você vai ajudar alguém? Ajude como santo, porque você é santo. Muda alguma coisa aí? Não. Só tudo. Só isso que muda. Qualquer coisa que você for fazer agora, você vai fazer partindo de um fato. Qual é o fato? Deus me santificou na cruz. Deus me fez assentado com Ele nas regiões celestiais. E é nesse lugar que eu estou. Amém, amados? Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, o que vocês estão vendo aqui é uma projeção holográfica, porque agora eu estou sentado com Cristo. Tá bom? Vocês estão vendo aqui só uma figura, que não é a realidade. A realidade é que eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E só pode andar em santidade quem está sentado. As incoerências da Escritura, né? Só pode andar santamente quem está sentado santamente em Cristo. Então nós partimos disso. O que é o discipulado?
é você ajudar a pessoa a viver em santidade. É você orar com a pessoa que está fraca, a pessoa que está abatida, você dá para ela essas verdades, trazer essas verdades, fazer lembrar a ela as coisas que lhes dão esperança. Amém? Tem coisas, tem dia que, como dizia um amigo, tem dia que de noite é escuro, né? Assim, aquele negócio assim, parece que o dia não vai terminar, aquela coisa. Aí você chega para ele e traz assim uma luz de Deus. Você já é santo, meu querido. Você já é perfeito, meu querido. Então você vai vencer no poder de Jesus Cristo. Você já é agradável a Deus. Mas não é agradável a Deus na vida de pecado. Você é agradável a Deus na cruz. Esse é o nosso lugar de vitória. A cruz é a nossa vitória, amados. A cruz é a nossa vitória. Se você olha para a cruz de um lado, você tem medo dela. Mas quando você passa para o outro lado da cruz, você fala assim, eu amo essa cruz. Lembra daquele cântico? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por quê? Alguém descobriu que a cruz cortou o nosso laço com o pecado. A cruz nos libertou de Satanás. A cruz nos libertou da condenação. Como é que eu não posso amar a cruz? Mas só quem ama a cruz é quem passou para o outro lado. Quem está vendo de um lado, esse negócio é terrível, misericórdia. Esse negócio é muito difícil. Mas deixe o Senhor levar você para a cruz. E você vai ver o que a cruz produz de efeito na sua vida. Amém? Onde é que ocorre a salvação? Dentro de um lugar chamado Reino de Deus. É nesse lugar. O Reino de Deus, amados, ele tem todos os ingredientes e todas as características de uma nação. O que é que configura uma nação? Um rei, leis, bandeira, cultura, lugar. São essas coisas que caracterizam uma nação. E o Reino de Deus tem todas as características de uma nação. Nós temos um rei. Amém? Nós temos um rei e ele está firme no trono. Como diz o Jorge Mitian, ele está sentado no trono, não está nervoso. Ele está tranquilo, também não está ansioso. Ele está no trono, ele reina soberano e absoluto. Amém? Nós temos uma bandeira. A sua bandeira sobre nós é o amor, mas ele também é a justiça nossa. Jeová Nissi, a nossa justiça, essa é a nossa bandeira. Nós temos uma cultura diferente. Temos ou não? Às vezes eu escuto dois crentes conversando, ou dois discípulos conversando, e uma pessoa que não conhece nada do lado, ela não entende nada do idioma do crente. Rapaz, ontem caiu fogo lá, mas foi um derramado azeite de Deus. A pessoa está olhando de lá assim, chamou o bombeiro por acaso? Nós temos todo um idioma diferente. E o principal do idioma do cristão é a adoração. Essa é a linguagem do reino, é a adoração. É você proclamar o que o Senhor é. Amados, isso é extremamente sério. Quando Paulo nos exorta a sermos cheios do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 5, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu ficava pensando, por que Paulo está fazendo um paralelo entre vinho e o Espírito Santo? Porque se você se encher dos dois, você perde o controle. Ou não? E aí ele está convidando você a perder o controle não para o vinho, mas perder o controle para o Espírito Santo. E qual é a lição que ele dá, qual a receita que ele dá? Se você se lembrar do texto, enchei-vos do Espírito Santo, presta atenção nos verbos que tem depois. Todos os verbos estão no gerúndio. Você sabe o que é gerúndio, não sabe? Lembra, gerúndio. Não é a marca de uma sopa, é o modo do verbo. E quando ele fala de gerúndio, ele diz assim, falando entre vós com salmos, cantando e salmodiando ao Senhor, submetendo uns aos outros. Ele está nos dando o caminho para sermos plenos do Espírito Santo. Ora, se antes eu tinha palavras que não agradam a Deus, agora eu encho o meu coração com aquilo que agrada ao Senhor. Ou seja,
eu vou desocupando espaço para que o Espírito Santo encha a minha vida. Amém, amados? Eu fico pensando que muitas vezes a gente cria uma certa confusão na nossa mente. Porque a palavra diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. E a gente vira para Deus e fala assim, Deus me encha com o Espírito Santo. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade, minha ou de Deus? Ora, Ele me deu a ordem e o como. Ele me deu a ordem e falou, é assim que faz. É assim que faz. Como? Salmodiando. O que é salmodiar? Salmodiar é contar as maravilhas que Deus faz e falar de quem Deus é. Isso é salmodiar. Amado, e se nós nos ocuparmos com isso, muita coisa que nós falamos indevidamente, nós não vamos mais fazer. Concorda ou não? Isso vai mudar radicalmente a nossa vida. A lamentação não é a linguagem do reino, não faz parte da vida do reino, a lamentação. A murmuração, muito menos. Agora, eu já conversei com pessoas que a pessoa está assim, claramente murmurando. Aí eu falo com a pessoa, por favor, meu irmão, não murmura. Ele falou, não, estou murmurando, estou só falando a verdade. Mas é exatamente isso que é a murmuração. A murmuração é falar a verdade com o coração ruim. Murmuração é falar a verdade com o coração ruim. Misericórdia, está muito calor. Meu querido, lembra que quando está muito calor, as frutas ficam mais doces. Você quer fruta doce? Então que venha o calor. Está muito frio. Falando de fruta, o frio vai fazer com que as frutas sejam sadias. Tudo na vida tem sua razão. Agora, você não entendeu? Não comente. É o caminho, né? Estou entendendo nada, então louvado seja Deus. Eu não estou entendendo, Deus está entendendo, é suficiente. O primeiro texto que nós lemos hoje aqui foi Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29. O texto diz ali que todas as coisas... Quantas? Todas. Todas. Amado, se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, então não tem coisa ruim. Concorda comigo, não? Tem coisa desagradável. Como benzetacil, óleo de rícino. Você já tomou benzetacil, não? Meu Deus do céu, que o Senhor nos livre e guarde. Mas é ruim? Ela é dolorida, é desagradável, mas produz benefício. Tem muita coisa na minha vida que aconteceu comigo que eu não vi lucro nenhum. O texto lá está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tem coisa que aconteceu comigo, Rodrigo, que até hoje eu estou no prejuízo. Não é? Mas é que a gente tem uma mentalidade muito materialista. Por exemplo, perdi o emprego, me mandaram embora do emprego. Como todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu tinha um emprego de R$1.000, Deus vai me arranjar um emprego de 5.000. Eu tinha um carrinho lá, meio ruinzinho, bati o carro. Como todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus, Deus vai me dar um Lamborghini. Eu perdi a casa, uma casinha pobrezinha lá, Deus vai me dar um palácio. Queridos, eu aprendi que Deus não trabalha nem com imóveis, nem com carro, nada disso. Deus trabalha, o ramo de Deus é a transformação da nossa vida. E qual é o objetivo? O objetivo de Deus é me fazer parecido com o Senhor Jesus Cristo. Você acha que Deus está pensando em carro, casa, emprego? Não, amados. Deus está pensando na nossa vida, na nova criação, numa nova família, todos parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Estão comigo ainda? Eu acho que estão com misericórdia de mim, né? Ou de vocês, não sei. Quando diz todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu não sei você, mas eu confesso a vocês que muita coisa eu não entendi de fatos que aconteceram comigo. Você entendeu tudo na sua vida já, a coisa que aconteceu? Eu não entendi. Mas o versículo 27, ali para mim está a chave, que foi o que nós lemos aqui hoje.
Qual é a chave? A intenção de Deus. Eu posso não entender os caminhos do Senhor, mas eu compreendo a sua intenção. E a intenção de Deus é fazer bem a mim. Obrigado. Deu para entender isso? Qual a intenção de Deus? É me fazer parecido com Ele. Os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos de paz e não de guerra. Eu aprendi, amados, a não ficar perguntando o porquê disso ou o porquê daquilo, mas confiar na intenção do Senhor para a minha vida. Isso gera em nós, amados, descanso e adoração. E adoração. Porque quando fala para a gente adorar a Deus em todo o tempo, orar em todo o tempo, sem cessar, fica algumas coisas na mente da gente assim, mas e aquilo? E aquilo outro? Aquilo outro? Fala, não. Deus me ama. Deus me ama. Eu não estou compreendendo agora. Eu estava orando sobre isso e me veio uma palavra assim muito interessante. A gente não compreende muito dos caminhos de Deus, sabe por quê? A gente está olhando para o tapete de baixo para cima, o avesso do tapete. Você já viu o avesso do tapete como é que é, não? É incompreensível. Mas o nosso tapeceiro, ele está tecendo o seu tapete e ele vai chegar a bom termo. É por isso que nós não precisamos lamentar, não precisamos murmurar e podemos adorar a Deus em todo tempo. Amém? Tudo que a gente falou desse traslado do império das trevas para o reino de Deus, tudo que nós falamos nesse sentido aconteceu conosco num momento chamado batismo. O batismo não é algo simbólico. O batismo é realidade que acontece no reino dos céus, no nível espiritual. Amém, queridos? Quando você mergulha na água, você está sendo identificado com a morte de Jesus Cristo. Quando você sai das águas, você está identificado com a ressurreição de Jesus Cristo. E o batismo é uma experiência que não pode ficar lá atrás. Às vezes eu converso com pessoas e falo, como é que foi seu batismo? Não me lembro. Amados, como é que a gente não lembra do dia que a gente nasceu? Como é que a gente não guarda o dia que a gente nasceu? Claro que a gente não lembra do momento que a gente nasceu, mas a gente sabe, foi um dia, aconteceu. Amém? Então, se você foi batizado em Cristo, você foi identificado na morte de Jesus Cristo. Quando você saiu das águas do batismo, você foi identificado na ressurreição do Senhor. E agora você pode viver no poder da ressurreição. Amém, amados? No poder da ressurreição está à nossa disposição. Tudo que nós falamos até aqui, a gente vai compreendendo na medida que a gente se torna discípulo de Cristo e permite que o Espírito Santo vai nos guiando no seu caminho. Amém, amados? Tudo que nós falamos até agora, nós estamos falando desse ponto. Somos discípulos de Cristo e precisamos ensinar isso a outras pessoas. Mas tem o ponto-chave. Tem o ponto-chave. Qual é o ponto-chave? Que a mudança ocorre quando Jesus Cristo passa a ser Senhor da minha vida. O que determina a minha vida espiritual não é a quantidade de bênçãos que eu recebo. O que determina a minha vida espiritual é quem é o Senhor da minha vida. Amém, amados? Isso é o que faz toda a diferença. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e abrisse comigo um texto que está em Atos capítulo 13. Atos 13. Atos 13.
começa contando a história daquela igreja, ou descrevendo aquela igreja. Eu creio que todo obreiro gostaria de fazer parte de uma igreja como aquela. Você lembra o que é que diz Atos capítulo 13? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo. O que é que a igreja fez? Orando, jejuando, impuseram as mãos sobre aqueles dois e enviou aqueles dois para a obra que Deus os tinha enviado. Algumas características dessa igreja: era uma igreja madura, que aprendeu a ouvir ao Senhor. Uma igreja que não só orava, como ouvia o que Deus queria falar. Segunda coisa, uma igreja que além de ouvir, obedecia ao Senhor. Amém? Porque não basta ouvir, precisa obedecer aquilo que Deus está falando. Uma outra característica dessa igreja: ali havia ministérios reconhecidos. Havia pessoas com tarefas específicas que eram reconhecidas naquilo que Deus as havia chamado. Uma igreja que ouvia, uma igreja que obedecia, uma igreja que jejuava, uma igreja que orava, ouvia a Deus e andava naquilo que Deus falava. Mas a pergunta que me vem, e são perguntas que eu faço: como é que a igreja de Antioquia chegou a ser essa igreja? Aí você vai precisar recuar e ir lá no capítulo 11 de Atos, e você vai ver como aquela igreja era. Em primeiro lugar, quem foi para cuidar daquela igreja recém-nascida foi um homem chamado Barnabé. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé. Barnabé não era o nome desse homem. Qual era o nome de Barnabé? Um nome muito difícil: José. Esse era o nome dele. Mas ele ganhou um apelido, que era Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. Ou seja, esse homem era um consolador, um animador, alguém que empurrava as pessoas para frente. Esse homem chega em Antioquia e a palavra diz no versículo 23 que porque Barnabé era homem bom e cheio de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Você está percebendo que existem certas características, vamos dizer, certas coisas que fazem uma igreja ser o que ela é? Barnabé foi um homem que ajudou aquela igreja a ser o que ela era. Era um homem que dava o melhor de si, era um homem que tinha esse caráter de ajudar, de animar, de exortar, de levantar. Aquela igreja aprendeu com seu pastor. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que é mais importante até do que o próprio caráter de Barnabé é o evangelho que aquela igreja pregava. A palavra de Deus diz, amados, que aquela igreja, ela pregava o senhorio de Cristo. Quando Barnabé chega ali e vê a graça de Deus, depois vocês podem ler Atos 13 e depois ler Atos 11, está do 19 em diante, e vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Quando Barnabé chega em Antioquia, o texto escrito por Lucas diz que Barnabé viu a graça de Deus que estava sobre o povo. Agora, a gente fica pensando, sem ler esse texto, que graça é alguma coisa abstrata que não se vê, mas Barnabé viu a graça de Deus. O que é a graça? Não me responda a favor e merecido. Graça é a capacidade que o Espírito Santo me dá para eu fazer a vontade de Deus. A graça não me desobriga da lei. A graça traz a lei para dentro de mim. Antes a gente obedecia por medo do inferno. Hoje a gente obedece porque a gente ama a lei de Deus. A lei de Deus passou a ser desejável. A lei de Deus passou a ser mais doce que mel.
A lei de Deus passou a ser mais valiosa que ouro refinado. Quem é que fez isso? A graça do Senhor. A diferença da velha e da nova aliança é porque ele pega a lei que estava em tábua de pedra e põe aqui dentro. Essa é a grande diferença da velha e da nova aliança. A lei não está mais fora me matando. A lei agora está aqui dentro me dando vida. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é santa. Amém, amados? Ilumina os olhos, alegra o coração, dá sabedoria aos simples. Amém? E Barnabé viu a graça de Deus naquele povo, um povo incapaz. A igreja de Antioquia não foi fundada por medalhões. A igreja de Antioquia foi fundada pelo povo. O povo que saiu perseguido, começou a pregar o evangelho naquela região e ali nasceu aquela igreja poderosa. A graça de Deus estava ali. A segunda coisa, aquele povo pregava o senhorio de Cristo, eles anunciavam que Jesus Cristo é o Senhor, e isso faz toda a diferença. O centro do ensino daquela igreja era Jesus Cristo no trono, era o centro do ensino. Eles apontavam para o trono do Cordeiro durante todo o tempo. E amados, essa é a verdade que não se pode mover, essa é a verdade que não está em risco. O centro do universo, o centro da igreja, o centro das nossas vidas é o trono do Cordeiro. E é isso que a gente tem que anunciar. O que é fazer discípulo? É levar a pessoa a se dobrar diante do Cordeiro que está no trono. Amém? Então espero, queridos, que você não concorde comigo em tudo, claro, mas que pelo menos você entenda o que eu estou falando. Até para discordar, tá bom? Até para discordar. Mas que você entenda isso. Que não dá para fazer discípulo desvinculado do Evangelho do Reino de Deus. Não dá para fazer discípulo sem você apontar para o Cordeiro no trono. Não dá para fazer discípulo sem você levar a pessoa a se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar lendo um texto com você. É um texto que eu gosto de ler, porque foi Deus que mandou Samuel ensinar para o povo quais eram os direitos de um rei. Eu gosto muito desse texto, que está em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel 8. Qual era a história? Qual era o contexto? O contexto é que Israel estava passando um momento muito difícil. Samuel era o juiz do momento. Mas o povo estava ali cercado de outras nações que não temiam a Deus, não se dedicavam ao Senhor, não via a Deus. E tinham coisas nas nações que atraíam o povo. E uma delas é que havia uma figura decorativa que saía na frente do povo nas batalhas. E esse povo não tinha. Então ele chega para Samuel e fala duas coisas que eu considero assim muito difíceis de se escutar. A primeira delas, chega para Samuel e diz assim: Samuel, você já está muito velho. Alguém já lhe falou isso? Não. Eu tinha mais ou menos 30 e poucos anos de idade. Eu estava num encontro de pastores e uma senhorinha chegou para mim com o marido e falou para ela assim: olha, é assim que você vai ficar quando ficar velho. Eu tinha 30 e poucos anos, falei, meu Deus do céu. Velhentude precoce, né? Você está velho. Mas isso aí não é tão sério quanto a segunda coisa que eles falaram. Os teus filhos não andam nos teus caminhos. Talvez seja a coisa... Esse funciona? Vou testar. Talvez não exista na face da terra alguma coisa que mais mexa com a gente do que os nossos filhos não andarem no caminho do Senhor. Você concorda comigo, não? Ver os filhos longe do Evangelho, longe do reino de Deus, eu acho que não tem nada mais duro, mais dolorido
do que isso. O que aconteceu? Samuel não cuidou dos filhos a ponto de mantê-los no caminho. Mas se você ir um pouco atrás na história, você vai se lembrar do ambiente no qual Samuel cresceu. Lembra o ambiente? Samuel foi discipulado, por assim dizer, por Eli. Qual era o grande problema de Eli? Os filhos não andavam no caminho do Senhor. Quem ungiu a Davi foi Samuel. Qual foi o grande problema de Davi? Os filhos. Salomão. Isso não é espírito familiar, amados, é padrão. A gente fala assim, não, tem que repreender o espírito familiar, que os filhos não andam no caminho do Senhor, não. Isso é padrão. Foi estabelecido um padrão. Mas eles chegam para Samuel, voltando para a história, e dizem, os teus filhos não andam. Gastei esse aqui também. Eu não tenho problema nenhum. Vai trazendo que eu vou gastando. Mas chegam para Samuel e diz, dá para nós um rei que guerreie as nossas guerras, que saiam diante de nós, como as nações têm. Era esse o padrão, esse era o modelo. Samuel fica muito chateado e ele vai para Deus, fala, Deus, estão me rejeitando. Deus fala, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Dá o que eles querem, mas explica para eles quais são os direitos de um rei. São direitos de um rei. E aí no capítulo 8, lá no versículo 11, ele diz que o rei tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros. Amados, Deus toma os nossos filhos. Eu não vou pedir para você falar amém. Mas falando amém ou não, é assim que funciona. Os nossos filhos não são nossos. Isso faz uma diferença gritante. Quando você sabe que os filhos que estão com você são de Deus, a maneira de tratá-los muda. Sim ou não? Porque não se trata mal os filhos de um amigo, e de um amigo tão poderoso quanto Deus. Não tem nada mais precioso para nós do que os nossos filhos. É verdade que os netos concorrem, né? Mas não tem nada mais precioso para a gente do que filho. Quantos de nós pensavam que depois que os filhos crescessem a gente ia parar de preocupar, né? Que bobagem. Aumentou a preocupação? Aumentou. Tomará os vossos filhos. Eu queria que você, enquanto lesse isso, ou escutasse, você pensasse no seu coração, os meus filhos são meus ou são do Senhor? Isso vai determinar a forma de você cuidar dos seus filhos. Ao invés de cuidar do seu jeito, vai perguntar a Deus, como é que o Senhor quer que eu cuide dos teus filhos que o Senhor me emprestou? Como Manoá fez, o pai de Sansão. Quando ele pergunta ao Senhor, Senhor, qual o estilo de vida e o serviço desse menino? Para mim é uma das orações mais importantes da Escritura, é essa oração de Manoá. Segunda coisa, versículo 13, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Versículo 14, tomará o melhor das vossas terras. Sabe aquele terreno que você sonhou muitos anos para comprar? Eu estou dizendo hoje que não é mais seu. É do Senhor. O que é que você vai fazer com ele? Pergunta para o dono. Pergunta para o dono. O que é que você deve fazer? Aquele carro bonito que você tem, não é seu. É do Senhor.
dirija como um mordomo dele. Amém? Ele diz mais, versículo 15, tomará as vossas sementes. O que é que significa? Para que é que serve a semente? Garantia de futuro. Semente é garantia de futuro. Ele diz que vai tomar de nós a garantia do nosso futuro. Nós vamos precisar aprender a confiar em Deus. Amados, nós estamos entrando em tempos difíceis como igreja. Estamos entrando em tempos difíceis. Nós precisamos aprender a confiar em Deus agora, enquanto há tempo. Eu já estive em vários países onde a igreja é perseguida, onde o povo apanha. Eu já estive em vários países onde o povo sofre por causa do Evangelho. E uma vez eu estava saindo de um país desse, falando com Deus, murmurando. Falei, Deus, se o Senhor me mandar para o mesmo céu que essas pessoas vão, é injustiça. Deus me deu uma palavra de consolo. Eles ficam tranquilos que sua parte vai chegar também. Falei, amém, Senhor. Eu tenho absoluta certeza que Deus não estava brincando comigo. Que nós vamos cumprir a nossa cota de sofrimento por causa do Evangelho. Eu não sei qual é a sua escatologia. Se você acha que você não vai sofrer, se prepare para sofrer, porque se não sofrer, você está no lucro. Quem está pronto para a guerra, está pronto para a paz. Amados, nós vamos entrar em tempos difíceis. E por favor, amados, não fique pensando que se a esquerda entrar no poder ou se a direita entrar, tem nada a ver. A igreja vai ser perseguida por direita ou por esquerda. Porque o mundo vai nos perseguir. Amém? Nós vamos precisar aprender a confiar no Senhor. Colocar nossa semente nele, olhar para ele e dizer, ele é a nossa provisão. Não é o dinheiro no banco, não é o carro que a gente tem, não é o terreno que a gente tem, nada disso. O Senhor é a nossa provisão. Vamos continuar, amados. Tomará o melhor das vossas terras. Versículo 15. As vossas sementes. Verso 16. Tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos. Jumentos aqui, leia carro, moto, tá bom? Porque eu acho que ninguém aqui anda de jumento, né? Vai tomar tudo isso. Versículo 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Eu pergunto, o que é que sobrou? Assim é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Tempos atrás, um amigo nosso estava pregando com uma família vizinha e falava essas coisas. Aí o rapaz está ouvindo o evangelho pela primeira vez, falou assim, quer dizer que pelo que você está falando, eu vou ter que entregar tudo para o Senhor e não vou ter mais nada. Aí o rapaz falou assim, você está começando a entender o que é o reino. Esse é o reino. Somos servos. Ele reina. Ele fala, a gente obedece. Ele é o rei. E nós somos discípulos. Amém. Você já é discípulo de Cristo? Você já assinou assim aquele documento assim, passando tudo para Ele? Se você assinar, é dele. Se você não assinar, é dele. É bom assinar só para você concordar. Amém? Que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada. Que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada. Amados, vale a pena. Eu estou com 52 anos de ministério e eu digo a vocês de todo o meu coração, não me arrependo. Faria absolutamente tudo de novo. Absolutamente tudo. Vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Sim ou não?
um Deus que não nos negou seu próprio Filho, como é que eu posso ser mesquinho com Ele? Ele é meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Amém?